Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o 8º episódio da minha série O Despertar da Noiva. A série best-seller Deixados para Trás, com o título em alemão Os Últimos Dias da Terra, de Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, conta que todos os crentes e crianças desapareceram. O resto, os incrédulos, causam caos maciço na Terra. Essa mensagem do arrebatamento repentino é espalhada 1 milhão de vezes na internet por crentes que relatam que sonharam com o arrebatamento iminente ou que tiveram visões dele. E por último, mas não menos importante, existem inúmeras mensagens de pregadores mundialmente famosos sobre o chamado ensino do arrebatamento. Isso significa que a Bíblia deve relatar em detalhes sobre isso. O termo arrebatamento ou arrebatamento secreto não apareceu em nenhuma literatura cristã até o século XVI. 3 padres jesuítas da época foram os primeiros estudiosos cristãos a formular essa ideia. John Nelson Darby considerou o êxtase pré-tributo em 1827. Ele espalhou sua teoria, que foi adotada pelos batistas americanos. Hal Lindsey o publicou no final do Grande Planeta Terra, com mais de 15 milhões de cópias na década de 1960 nas congregações evangélicas. A suposição é que Yeshua primeiro vem secretamente levar a sua igreja, onde eles são protegidos durante a grande tribulação que está ocorrendo na Terra. De acordo com a teoria, o Messias e sua congregação retornam do céu para a Terra após esse terrível período de devastação. Lemos claramente nas Escrituras que o Messias retornará e que não há uma única Escritura que ensine sobre um arrebatamento secreto. Além disso, a Bíblia ensina que Yeshua retornará apenas uma vez pela segunda vez, como vemos em Hebreus 9, 27 a 28. Da mesma forma que os seres humanos devem morrer uma vez e depois disso vem o juízo, também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelo pecado de muitos, aparecerá pela segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para libertar aqueles que esperam ansiosamente por ele. A expressão que os crentes se referem a um arrebatamento repentino e secreto ocorre na primeira carta a Tessalonicenses e só existe na Vulgata Latina, a versão latina da Bíblia que foi difundida na Idade Média. A expressão é chamada rapiemur, em grego, harpazo, que significa tirar com força, pegar, puxar. E se lemos os versículos em 1 Tessalonicenses 4, em contexto, fica claro que o retorno de Yeshua será qualquer coisa menos secreto. Porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais e com o chofar de Yahvé. 1 Tessalonicenses 4,16. Yeshua será ouvido por todos quando retornar. A Bíblia diz em Mateus 24, 27, pois quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o horizonte a oeste. Em Apocalipse 1,7 declara, olhem, ele vem com as nuvens, todo olho verá, incluindo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. O retorno de Yeshua, nesta passagem muito citada a Tessalônica, será um mega evento nunca antes visto na terra. Não haverá movimento secreto em direção a ele, como vemos em 1 Tessalonicenses 4,17. Então, os mortos que morreram no Messias serão ressuscitados primeiros. Então, nós que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos primeiro, e nós que vivemos e permanecemos seremos levados a Yeshua. Resumindo, seria assim, um encontro no alto entre aqueles que sobem e aquele que desce à terra. Ensinam também que Yeshua pode voltar a qualquer momento, e isso também não está de acordo com as afirmações bíblicas. Analisamos novamente o contexto do texto, como ouvimos. Yeshua voltará ao som da trombeta de Yahvé. E em 1 Coríntios 15, 51, 52, até aprendemos que será no momento da última trombeta. Percebam que eu lhes digo um segredo.
Nem todos nós morremos, mas todos seremos modificados. Será em um instante, em um piscar de olhos, no chofar final, porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados. Quando os mortos que dormem nele ressuscitarão? Ao som da última trombeta. E quando tocamos a trombeta? No Yom Teruah, a festa das trombetas. Yom Teruah é a primeira festa de outono. Yeshua cumpriu as festas da primavera e quando ele voltar pela segunda vez, cumprirá as festas de outono. Mas Yeshua não disse em Mateus 24:36, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Bom, essa expressão, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, é um idioma hebraico que fala claramente de Yom Teruah. A razão pela qual Yom Teruah é chamado de o dia e a hora ninguém sabe é porque essa festa é a única festa que começa no primeiro dia do mês e você não sabe quando a lua crescente será visível. A festa começa assim que a lua se torna visível. Aliás, trombeta é soprada na lua nova, início do mês do chofar, e no primeiro dia do 7º mês. Ou seja, a festa do som da trombeta, o 7º chofar do ano é tocado. O 7º chofar representa o retorno do Messias. Lemos em Apocalipse 11:15 que o 7º anjo tocou seu chofar e houve fortes vozes no céu dizendo: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Ou em 1 Coríntios 15:52, será em um instante, em um piscar de olhos, no chofar final, porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados. Em Mateus 24, do 29 ao 31, diz: imediatamente após as dificuldades daqueles tempos, ou tribulação, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com um grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com um grande som de chofar e eles reunirão o povo eleito dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. O grande som de chofar, ou como é chamado em outras traduções, som forte da trombeta, está em hebraico teruá. Aqui, o próprio Yeshua diz quando voltará e recolherá os escolhidos após a tribulação. Isso nos mostra uma cronologia. O tom da trombeta também é muito importante. No serviço da sinagoga, o chofar é soprado um total de 100 vezes no Yom Teruah. Existem 4 formas de tocar, porém o último som é um único e longo tom. A alegria, que é a Tekoa Gedolá, ou seja, o grande tom ou a última trombeta. Esse tom longo e desgastado completa toda a trombeta. Esse último é o mais importante dos 100 sons da trombeta. É o sinal da salvação, ressurreição e retorno final de Israel. Por isso, a nota de que o último som da trombeta se refere claramente ao dia em que a trombeta toca. As nuvens são o carro dele, Daniel escreve no capítulo 7:13. Continuei recebendo visões noturnas, quando vi, vindo com as nuvens do céu, alguém como o Filho do Homem. Ou em Salmo 104:3, que diz: fazes das nuvens tua carruagem e cavalgas sobre as asas do vento. Quando Yeshua voltar, ele terminará com a grande tribulação. Naqueles dias, depois do aperto, o sol escurecerá, a lua cessará de brilhar, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos e reunirá seu povo eleito dos 4 ventos, dos confins da terra aos confins do céu. Marcos 13, 24 e 27. Yeshua chegará à trombeta final. Há apenas uma última trombeta. Os 7 anjos tocam suas trombetas após o início da grande tribulação. E isso termina quando o 7º anjo toca a 7ª ou última trombeta. Yeshua volta para encurtar o tempo da tribulação, já que ninguém mais sobreviveria.
A Bíblia mostra que existem aqueles que morrem como mártires na tribulação e aqueles que são levados a um lugar especial de proteção contra os terríveis tempos à frente. Mas este lugar de segurança não estará no céu, mas na terra. Em Apocalipse 3:10 diz: pelo fato de você ter obedecido a minha mensagem sobre a perseverança, eu também o guardarei do tempo da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. E em Apocalipse 12:14, mas a mulher recebeu o par de asas da grande águia, para que pudesse voar ao seu lugar no deserto, onde será sustentada durante 1 estação, 2 estações e meia estação, fora da presença da serpente. E em Isaías 26, 20 e 21, lemos que: venha, povo meu, entre em seus quartos e feche as portas atrás de você. Esconda-se por um pouco até passar a ira. Vejam, Adonai sai de seu lugar para castigar o que estão sobre a terra por seu pecado. Então a terra revelará o sangue derramado nela e não ocultará mais seus mortos. Em um dos próximos episódios do Despertar da Noiva, explicarei por que o povo de Yahvé está protegido em um local de segurança durante a grande tribulação.